certificado PGP versus certificado X509. O PGP, gente, é um certificado, quando foi criado a estrutura PGP, que é uma coisa que vocês podem criar na máquina de vocês, a gente fala assim, vamos fazer um esquema de certificado digital para todo mundo aqui. Você pode baixar um programinha lá chamado PGP, tem para Windows, tem para Linux, tem para Mac, e você pode fazer o quê? Vamos criar um par de chave. Eu vou criar o par de chave do Marcelo, vou criar o par de chave do Ricardo, do Rito, do Leandro, do Leonardo, vamos criar um para cada um aqui, para o professor Evandro. E quem é que garante que o par de chave do Marcelo é do Marcelo? Quem é que garante que do Evandro é do Evandro? Esse pessoal aqui, ó. Esse pessoal me conhece, então eles garantem que eu existo. E um garante o outro, como uma grande corrente. A questão é, será que vocês aí confiam na gente? Esse é o problema do PGP. Entenderam? É um grupo que cria um par de chave, pode ser dentro de uma empresa. Cada um tem um certificado dentro daquela empresa. Fora daquela empresa, quem é que confia nela? Entenderam? O X509, ele trabalha diferente. Olha só, eu quero criar um certificado para mim. Eu, Marcelo, quero um certificado. Eu vou procurar uma instituição que forneça certificado digital. Essa instituição aqui nesse exemplo, é a VeriSign. Essa VeriSign, ela está oferecendo esse certificado. E quem é que garante essa VeriSign regional aqui? A empresa VeriSign mundial, que vai fazer a garantia da emissão desse certificado. A questão, mas e quem é que garante esse cara? Esse é onde a gente vai puxando a cadeia de certificados de um X509. Geralmente, cada país usa alguma coisa aqui acima que é algo escrito em lei dizendo, ó, qualquer certificado emitido por um órgão acima aqui é um órgão que eu vou acatar como seguro dentro do meu país. A gente vai chegar aqui no Brasil, quem é que faz isso? Mas entenderam a diferença? PGP X509. Esse é o mais importante vocês sacarem até agora. Outra coisa importante, criptografia e assinatura digital. Tem gente que fala assim, olha, eu assinei digitalmente, aí ninguém vai conseguir ler aquela informação, né? Então, peraí, gente, vamos definir essas duas palavras. Criptografia, assinatura digital. Conceito de criptografia básico, né? Eu tenho aqui, olha, o João quer falar com a Maria. O que a gente faz? A gente combina uma senha, uma chave única, uma cifra, aonde o João embaralha aquilo que ele quer transmitir a Marília, né? Um texto, uma voz, uma imagem, ele embaralha isso com uma chave e a Maria tem uma cópia dessa chave. Ela vem aqui e decifra aquilo que foi cifrado. Um intruso não vai conseguir ler o que está passando aqui porque ele não tem a chave. Beleza? Isso é o conceito básico de criptografia, assim, bem a grosso modo. Da criptografia simétrica. Quando a gente fala da criptografia assimétrica, a coisa já fica mais rebuscada. E aí ela usa o conceito legal de par de chave. Por quê? Eu tenho um texto original. O Beto precisa receber uma informação minha. Eu, Marcelo, vou mandar algo para o Beto, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o texto que eu tenho aqui original, vou criptografar com a chave pública do Beto. Onde é que eu arrumo a chave pública do Beto? O Beto divulga isso através, se for um PGP, ele divulga para todo mundo. Se for um certificado X509, a entidade que emitiu esse certificado divulga isso para o mundo inteiro pela internet. Basta eu pegar a chave pública do Beto e embaralhar essa informação, né? Ou seja, criptografar, eu vou ter um texto cifrado. Daí para frente, gente, eu posso mandar esse texto para quem eu quiser. Posso mandar para todos vocês. Mas quem é que vai conseguir decifrar esse texto? Só quem tiver a chave privada e a gente espera que seja só o Beto. Certo? A gente espera, né? Se o Beto vacilou e deixou essa chave com alguém, a gente não pode garantir. Mas é esse o conceito da criptografia assimétrica. A assinatura digital é completamente ao contrário. Dá uma olhada. Quando eu quero assinar alguma coisa, suponha que o João queira assinar um documento. O João é o dono da chave privada dele, certo? Só ele tem a chave privada. Então, João assina com sua chave privada, que é pegar aquele documento original e acrescentar uma informação de sua assinatura. E quem é que pode validar se quem assinou foi realmente o João? É quem tiver de posse
da chave pública do João. Então, por exemplo, aqui a Maria pode receber um documento assinado digitalmente pelo João, baixa a chave pública de João e confere se a assinatura dele é ele mesmo. Opa, a Maria pode ter certeza que João que assinou aquele troço. Tudo bem isso, pessoal? Entenderam a diferença? Bom, outra coisa. Hashcode. Quando a gente fala de hash, vamos obter um hash. Imagina o seguinte, olha. Quando a gente fala de assinatura, eu quero assinar um documento de 3, 4 páginas. O que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar aquele documento e embaralhar com a minha chave privada, certo? Esse era o conceito de assinatura. E se esse documento tiver 200 páginas, 2.000 páginas, 2 milhões de páginas? E se não for um documento, for um vídeo? Eu fiz um vídeo e eu quero direito autoral sobre ele. Eu quero assinar digitalmente esse vídeo. É um filme em 4K. Qual o tempo que vai ser para embaralhar tudo isso, né? Para fazer essa mesclagem do documento original ou do artefato original com a assinatura? Seria muito tempo. Então, o que se faz? Se faz um cálculo matemático para transformar, seja aquele arquivo de 2 páginas, ou aquela foto, ou aquele vídeo, em um número matemático de uma combinação finita. Né? Pode ser um número de 16 posições, 64, 128 posições, que é o tipo do hash. Né? A gente fala hoje o hash SHA-1, um SHA-256, um SHA-512. Esse nome é justamente o tamanho que essa chave vai gerar. Toda assinatura é baseada em um hashcode. Então, quando a gente fala que nós vamos assinar um documento, na verdade a gente calcula o hash desse documento e aí assina esse hash. Sempre se assina o hash. Beleza? Entenderam isso? Logo, quando alguém fala assim, olha, gerei um hash e aí eu já estou com o documento todo criptografado, né? Não. Um documento criptografado você consegue decriptografar. Um hash, você não volta ele para trás. O que você pode fazer é ficar calculando hashes de palavras, de documentos, para ver se um hash bate com o outro. Um hash vai ser igual ao outro? Não deveria. Pode acontecer um fenômeno chamado colisão de hashes, que é quando você tem uma informação que não tem nada a ver com a outra, e através de uma coincidência matemática você faz o cálculo e os dois hashes batem. Quando isso acontece, aquele hash não é mais utilizado. Por exemplo, tem um algoritmo, né, uma forma de calcular esse hash, que foi criado chamado MD5, que foi possível quebrar. E aí o pessoal falou, gente, não dá mais para usar MD5 porque tem esse tipo de colisão muito fácil. Vamos usar SHA-1. SHA-1 foi quebrado. Vamos usar SHA-256. Né? Já tem um caso de possibilidade de fazer uma colisão com o SHA-256. Então, assim, vamos começar a usar SHA-512. Então, assim, gente, é complicado, né? Porque existem inúmeros computadores, supercomputadores, com processadores absurdos aí que tentam fazer essa quebra, essa tentativa de achar uma forma de colidir hashes com outros documentos. Tá? É sempre gato e rato, né? Bom, por que eu falei tudo isso aí? Para a gente voltar lá ao certificado SSL, aquele cadeadinho lá de um site, né? Vamos entender agora como é que o HTTPS num site funciona com essas lições aqui que eu mostrei para vocês. Isso é uma coisa bem legal de vocês guardarem, porque vai de encontro àquilo que o professor Ricardo comentou com vocês. Ele falou num determinado momento da palestra dele que é super importante você adquirir softwares de lugares fidedignos, né? Você não vai baixar um software para o seu Android que não seja lá na Play Store. Você não vai baixar um negócio para o seu Apple lá que não seja na Apple Store. Você não vai baixar lá alguma coisa para o seu Windows que não seja naquela Store da Microsoft. Entra no site dos caras, baixa. Mas como é que você sabe que você está no site deles? Então, gente, esse cadeado aqui não era só para passar uma tranquilidade para vocês e falar fique tranquilo porque os dados estão aí todos garantidos. Ele te conta, está garantido por essa cadeia de certificados. Aqui eu estou no site da Microsoft.com
que é garantido pela Symantec classe 3. Eles compraram esse certificado desse cara. Mas quem é que garante esses caras aqui? Uma empresa chamada VeriSign. Essa empresa ela é reconhecida pelo governo dos Estados Unidos como uma empresa que está credenciada a emitir certificados digitais com validade para o governo americano. Entenderam? Então, assim, olhar isso aqui é importante. Porque tem gente que fala, olha, eu entrei num site e tinha um cadeado lá. Como é que o cara consegue emitir um certificado? Primeiro, todo certificado que está aqui, SSL, ele está naquele padrão X509, ou seja, um cara que emitiu o outro, que emitiu o outro. Beleza? Para você fazer uma emissão de certificados, você precisa comprovar documentos. Você tem que ir até uma empresa. Assim, olha, dentro da minha empresa tem vários sócios. Um deles é o representante legal perante a Receita Federal. É aquele cara que responde judicialmente lá quando ele assina o contrato. Quando esse cara quer comprar um certificado digital para a empresa dele, ele precisa ir até um órgão credenciado a emitir certificado e provar que ele é ele mesmo, que ele é o dono da empresa. Ele leva contrato social, ele leva os documentos pessoais, enfim. Se tiver quadro societário, ele tem que levar os documentos, ata de eleição, depende do tipo da empresa. Ele leva tudo isso. E só então ele vai conseguir emitir isso. Quer dizer, poxa, então pensaram num jeito que cada um que faz a emissão de certificado tem lá como comprovar a existência. A não ser que você pegue um certificado do Let's Encrypt. O Let's Encrypt é o único órgão hoje que está autorizado a emitir certificado digital sem pedir documento. É o único. Então, assim, eu acho uma iniciativa sensacional, só que tem um problema. Tem gente usando isso pro mal. Tem gente falando assim, olha, você está no site www.bradesco.com.br e você vê um cadeadinho e tá beleza. E aí você olha aqui, tá, www.bradescoonline.com.br baseado no Let's Encrypt. Cara, olhou o cadeadinho, tá Let's Encrypt? Meu conselho pessoal, para por aí. É algo que você está fazendo algum tipo de transação? Pode ser um site simples. Pode ser um site que o cara simplesmente quis manter criptografia, quer mostrar um teste, né? Quer fazer uma página que trafegue HTTPS, né? Tudo que trafega em HTTPS, ela trafega embaralhada. Eu vou explicar como. Mas eu tomaria cuidado para acessar um site que esteja com Let's Encrypt na raiz, porque quem emitiu esse certificado não foi validado por nenhum órgão. Beleza? Como é que funciona uma conversa SSL básica? Para a gente entender aí, quando você abre o teu browser lá, né, teu IE, teu Chrome, teu Firefox, sei lá o que você usa lá, imagina o seguinte, você bateu um endereço lá, www.microsoft.com, www.uninove.br, não importa, o que você for acessar. É como se ele falasse assim para o servidor onde estão as páginas hospedadas. Olá, eu quero falar contigo de forma segura. Como é que a gente faz aí para manter essa conversa segura? O servidor fala, olha, beleza, vamos fazer essa conversa aí. Tá aqui a minha chave pública. Por quê? Ele tem um certificado, certo? Ele manda a chave pública pro cara. Aí esse cara falou, beleza, agora que eu tô com a sua chave pública, a gente precisa combinar uma chave minha. Eu não tenho chave pública aqui, eu não tenho certificado dessa ponta aqui, eu browser. Mas eu vou combinar uma senha que eu vou gerar aleatória agora, e eu vou mandar para você criptografada com a sua chave pública. Porque assim o que acontece? Você vai receber a senha que ele combinar as coisas com você e só você vai saber qual que é essa senha. Tudo que eu mandar daqui para frente, eu vou mandar criptografado com essa senha e você decriptografa com ela aí, beleza? Ele fala, não, tá tranquilo, então agora a gente vai conversar de forma segura. Bem a grosso modo, cara, é isso que acontece quando você digita HTTPS. Só você e aquela máquina que você está entrando em contato naquele momento sabe o que está transmitindo por ali. A não ser que alguém intercepte isso, né? Esse é o grande problema. A gente tem alguém que intercepte isso. Mas olha, essa é a forma mais segura da gente navegar na internet hoje. Então, existe até uma campanha onde o pessoal fala, olha, transforme seu site em HTTPS. Poxa, mas meu site é só
que a gente chama de brochureware, né? É só o HTML lá falando da minha empresa, quem somos, para onde vamos, existe vida após a morte. Cara, não importa o que seu site fale. O pessoal faz uma campanha de põe HTTPS para cada vez menos alguém tente forjar um ataque sobre ele e comprometer pessoas inocentes, né? Pessoas que vão acessar aquele site ali. Outro conceito importante: assinatura eletrônica, assinatura digital, assinatura digitalizada. O que é assinatura eletrônica, gente? Assinatura eletrônica é aquilo que me faz dizer que sou eu de forma eletrônica. Vou te dar um exemplo. Eu vou no banco, caixa eletrônico, ponho meu cartão de débito e vou sacar meu dinheiro. Olha o meu limite, ixi, dá para sacar. O que ele pede para confirmar que eu sou eu mesmo? A minha senha. Isso, senha eletrônica. Tem uns caras que pedem o fingerprint lá, ou pede a palma da mão, né? Continua sendo assinatura eletrônica. Tudo bem? Por quê? Eu estou, de uma forma eletrônica, tentando dizer que eu sou eu mesmo. Posso contestar juridicamente se sair lá, saiu R$1.000 da minha conta e eu dizer que aquele saque não foi meu. Eu posso chegar para o banco e falar assim, olha, não fui eu que saquei. Posso. E sabe o que eu vou alegar? Alguém sabe a minha senha. O que o banco fala? A senha é única. Só você sabe. É mesmo? Mas como é que fica guardada essa senha aí no sistema de vocês? Não, a gente criptografa todas as senhas, ninguém vê. Ah, ninguém vê. A não ser que alguém tenha invadido o sistema ou um programador que criou esse sistema tenha vazado a chave de decriptografia, concordam? É, causa ganha, na maioria das vezes aí. A não ser que o cara tenha alguma brecha aí que mostre que ele está fazendo algum tipo de falcatrua. Mas na maioria das vezes, o cara vai ganhar a causa. Esse é o problema da assinatura eletrônica. Tá? Assinatura digital não. Assinatura digital, ela diz o seguinte, olha, eu tenho algo assinado digitalmente com um certificado que foi emitido, certificado esse que eu fui até um órgão competente, apresentei meus documentos, foi gerado um par de chave, eu guardei esse par de chave no bolso e eu uso a minha chave privada para assinar. Não é assim que o conceito que eu expliquei? Ah, mas eu posso alegar que eu perdi a chave. Você tem uma obrigação por lei de, ao perder sua chave, imediatamente comunicar ao órgão que emitiu, aquela cadeia de certificados, e eles revogam, eles cancelam aquele certificado na hora para você emitir outro. Entenderam a diferença? Dado que você emitiu um certificado digital, você transforma a sua caneta, com a sua assinatura, em algo do mundo digital. E no mundo digital a validade é outra. Tá? Quando a gente fala de assinatura digitalizada, é uma coisa muito comum o pessoal confundir com assinatura digital e falar assim, olha, vocês veem o sistema de assinatura digital aí? Aonde que eu faço? É um tablet? Como é que é? Uma canetinha que eu assino? Não, cara, isso é assinatura digitalizada. Você pode, inclusive, assinar no papel, botar num scanner, escaneou a assinatura, você vai lá e no final dos documentos você põe lá sua assinatura digitalizada. Qual é o valor legal disso? Aqui no Brasil, nenhuma. Quando a gente fala de vamos para um litígio e eu quero provar que fui eu mesmo que assinei de forma digitalizada aquilo. O que a gente pode alegar? Cara, alguém abriu o Word, copiou a minha assinatura, colou aqui. Né? Como é que você vai fazer isso valer? O RG é digitalizado. Muito bem. A gente vai lá, assina aquela informação, né? Tem um tablet, na verdade uma mesa digitalizadora, né? Eu fui recentemente, aí fui roubado, tive que ir lá tirar meus documentos de novo. Você assina. Agora, se alguém pegar uma foto daquilo e colocar num documento e falar que fui eu que assinei, ele vai ter que gerar o quê? O ônus da prova. Ele vai ter que fazer um exame grafotécnico para garantir que aquela assinatura é minha. Entenderam? É diferente de quando um cara assina digitalmente, que o ônus da prova é meu. Se eu chegar lá num lugar e falar assim, o Ricardo tem um documento meu assinado digitalmente. Eu viro e falo assim, Ricardo, esse documento não é meu, cara.
Ele vai falar assim, amigão, prova que não é seu. Eu tenho aqui um documento assinado digitalmente, com a sua chave privada, e verificado com a sua chave pública no órgão que emitiu esse certificado. Ah, eu fui roubado. Ah, foi roubado? E por que você não comunicou? Entenderam a diferença? Então, olha, é bastante sutil isso, né? Então, quando você assina um papel, papel se comprova com o quê? Ah, olha, tá aqui, a assinatura é igual do meu RG. Eu, Marcelo, posso olhar e falar assim, eu contesto isso. Fala, não, mas essa assinatura é minha mesmo. Mas como que eu sei? Olha, compara aqui. Ó, tá vendo esse pontinho? Tá mais para cá, ou tá mais para lá. Então, existe um responsável, né, um técnico, em decidir se aquela assinatura tem validade ou não no papel. Caiu para o mundo digital, né? Eu tenho um documento digital. Esse documento vai ter validade se for assinado digitalmente. Tá bom? Para a gente entender um pouquinho de assinatura digital, é importante vocês entenderem da onde nasce tudo. O padrão é esse aqui, ó, o ASN1, Abstract Syntax Notation 1. Se você aprender esse padrão aqui, você consegue desenvolver qualquer tipo de assinatura digital para qualquer país do mundo. Esse padrão aqui de gerar criptografia e assinatura, ele é um padrão de 1984. Quer dizer, os caras já se preocupavam em fazer isso em 84. Pra vocês terem uma ideia, no Brasil, em 84, estava chegando o Atari. Eu tinha um. Que triste. Esse cara aqui, ele era usado para telemetria, ele era usado para comunicação de telefonia. É um padrão que, na verdade, já existia, mas não com o objetivo de resolver esses problemas de TI aqui. Era uma coisa de telecom, cara. Isso aqui evolui com um padrão chamado PKCS, que foi feito pela RSA. Isso nós já estamos falando de 1991, onde eles desenvolvem um algoritmo de par de chaves baseado em ASN1. Um pouco mais para frente, existe o quê? Um órgão americano, que na verdade são Internet Engineers, que eles definem um padrão chamado CMS. Esse padrão CMS foi criado porque o PKCS, apesar de ser um padrão onde o CMS se baseia, ele era um padrão de uma empresa privada, a RSA é uma empresa privada. Então tinha que ser alguma coisa regulamentada pelo governo. É onde surge o CMS. O problema é que esse órgão, né, do Internet Engineers era americano. O problema é que a americana não está nem aí para assinatura digital. Essa é a verdade. Nos Estados Unidos, cara, se você pegar um guardanapo de papel lá, aquele guardanapo de limpar a boca, tiver num boteco, e a gente falar assim, ó, eu digo que vou fazer assim, 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 se acontecer isso, isso, isso. Você assinar aquele papel. A contraparte também assinar e a gente for para um litígio, lá vale. No restante do mundo, não. Principalmente na Europa. A Europa falou que se não tiver cartório na jogada, não vale. Aqui vale se a gente assinar esse papel e for no cartório. Mas eu estou falando lá, não precisa nem do raio do cartório para fazer isso. Os caras acatam aquilo. Quando a gente fala de Europa, não. Na Europa, o que acontece? Eles pegaram esse CMS e falaram, vamos dar uma incrementada nisso aqui e vamos criar um padrão para assinatura de documentos, não importa que tipo de documento for. Seja ele um documento no Word, seja ele um JPEG, o cara quer assinar um vídeo, quer assinar uma planta de AutoCAD, eles criaram um padrão chamado CADES, CMS Advanced Electronic Signatures. E se for PDF? PDF não. PDF a gente tem que fazer com que a assinatura digital caia dentro do PDF. Esse cara aqui gera um arquivo separado. Esse aqui não. Esse aqui gera dentro de um PDF, ele embute a assinatura. Graças a esse padrão aqui, que é o tal do PADES. PDF Advanced Electronic Signatures. E também tem um padrão bastante conhecido por nós brasileiros, que é o tal da nota fiscal eletrônica, né? Vocês já devem ter ouvido falar, que emite o quê? Um XML assinado. XML, aquele conjunto de tags lá que vocês já devem estar cansados de ver.
Ele segue um padrão chamado SHADES. A assinatura digital está dentro de uma tag. O legal da assinatura digital é que se você mudar o PDF, ele destrói a assinatura digital. Se você mudar o XML, ele destrói a assinatura digital. E o CADES, se você comparar o artefato de assinatura digital com o arquivo original, ele fala que isso aqui pertence ou não a ele. Ele fala se o arquivo foi modificado. Entenderam? Bom, aonde entra o Brasil em tudo isso aí? Ele começa a observar essas coisas acontecendo, ele fala assim, pô, eu quero entrar nessa brincadeira também. Aí vai parar tudo aonde? Vai parar lá em Brasília, né? Sai todas aquelas discussões e tal. E aí, em 2001, nós tivemos a criação de um órgão regulador no Brasil, que é o ICP Brasil, onde o ITI, que é o Instituto Nacional de Tecnologia e Informação, regula como vai funcionar as assinaturas digitais aqui no Brasil. Eles se basearam no conceito que vocês ouviram eu explicar no comecinho aqui desse bate-papo. Uma AC raiz vai credenciar uma AC a ser autoridade certificadora, vai autorizar essa autoridade certificadora a emitir certificados através de agentes de registros. Esses agentes vão poder vender certificados desde que cumpram o quê? As normativas que a AC Raiz vai definir. Quem é a AC Raiz? É a ICP Brasil. É isso que a lei brasileira vai dizer para você. Tudo bem? A emissão desses certificados digitais hoje, nas ARs, né? Você vai literalmente numa AR emitir o certificado, num agente de registro, ou o agente de registro vai até você. Eu posso mandar um agente de registro vir aqui agora. Eu sou uma AR credenciada, eu posso mandar ele vir aqui agora, tomar os seus documentos, ele vai fazer a validação, digitalização, coleta biométrica, fazer você assinar um documento em papel, dizendo que neste momento você está transformando a sua assinatura manual em assinatura digital, para ele te entregar um artefato desse, que pode ser o seu eCPF, o seu eCNPJ, ou o seu NFE, né? Nota fiscal, para nota fiscal eletrônica, tanto nesses cartões aqui que a gente chama de Smart Card, como num pendrive. Tá? Depende de como você quer carregar. Tem uma outra forma também, que é não ter nenhum dos dois. Você recebe o seu certificado lá por e-mail, um link, na verdade, onde você vai baixar e instalar ele naquele computador. Se você perder aquele computador, já era teu certificado. Você pode fazer uma cópia de segurança, deixar, mas lembre-se que, olha, o certificado ele é seu, né? Se você perdê-lo, você tem que contar para alguém. Se você guarda em algum lugar que não seja no seu bolso e alguém pegar e você não sabe, essa pessoa vai assinar em seu nome. Mas espera aí então dá brecha para eu discutir e falar que não fui eu que assinei. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês da lei aí, que vai mostrar que não é bem assim. Antes, só para que vocês entendam, quando a gente fala de assinatura, a assinatura, lá naquele padrão CADES, ele pode ser attached ou detached. Qual é a diferença? Eu quero que dentro do meu pacote de assinatura, lembra que assim, ó, o CADES gera um segundo artefato que é a assinatura propriamente dita. Dentro do CADES, você pode falar que você quer o arquivo original lá dentro. Ou falar assim, não, eu quero um pacote enxutinho, o arquivo original não precisa fazer parte desse pacote assinado. Nós estamos falando de um pacote detached. Tudo bem? O Brasil, ele vai adaptar isso. O Brasil adora fazer isso, né? Lembra quando saiu a TV digital? Falaram assim, ó, se você comprar uma TV digital japonesa, você consegue assistir tudo do sinal que vai ser transmitido, mas o áudio não vai rolar, porque eles sempre mudam alguma coisa, né? É para melhorar ou para gerar receita, não sei aí, fica a critério de cada um. Mas o Brasil, ele muda isso. Ele pega o CADES e adapta a um padrão chamado ADRB, Assinatura Digital Referência Básica. Ou, se você quiser uma referência de tempo, você tem que usar um padrão chamado ADRT. Gente, até aí, o que acontece? Vocês viram que a gente pegou uma cadeia desde lá do ASN1 para chegar no ADRB, ADRT. É tudo aquilo com um atributo a mais um atributo, mais um atributo, mais um atributo. Só para quê? Para gerar uma cacetada de documento, né?
Quando você vai lá no ITI e busca documentos que te ensinem a fazer uma assinatura digital, você vai ler um documento do ADRB e ele fala, ó, esse documento é baseado no DOC CP15, que é o documento lá que o ITI publica com as regras de assinatura digital. E se você imprimir, ele é um calhamaço desse tamanho assim. E aí esse documento vai fazer referências aos documentos lá daquele órgão europeu que criou o padrão CMS. Que aí cria o outro padrão PKCS, que cria o padrão ASNU, e assim vai, cara. Entendeu? Mas, ó, aqui eu vou mostrar um exemplo de como é que a gente transforma isso para a cara do usuário. Aqui eu peguei um exemplo de um processo de assinatura digital para quem é usuário propriamente dito. O cara não sabe, meu, ele não entende absolutamente nada de toda essa sopa de letras que eu falei. O que a gente quer mostrar aqui é, pô, tem um documento para assinar, cara. Eu quero ver o documento que eu tenho para assinar. O cara clica no documento, tem lá os dados do documento, aqui está dizendo quem são as pessoas que tem que assinar. Ele simplesmente, num determinado momento, vai falar, bom, eu quero assinar. Ele clica lá em assinar no software que ele estiver usando. Esse software vai pedir uma confirmação que ele vai assinar, mas o grande ponto é isso aqui, ó. No momento em que ele fala, ok, eu quero assinar, ele vem aqui e usa a chave privada do cara, manipula a chave privada do cara para gerar essa assinatura. É isso que a gente demonstra para o usuário. Então olha como é a tecnologia, cara. Isso na mão de um cara leigo, ele fala, e aí, será que eu assinei, não assinei? Eu não sei o que eu estou fazendo. Né? Então a tecnologia ela ainda te dá essa brecha para o usuário final, ele fala assim, poxa, eu não sei o que propriamente dito está acontecendo com o meu certificado. Né? Deixa muito a desejar aí. Aqui mostra, pô, legal, fulano assinou, pô, bacana, né? Marcelo assinou lá o documento, tem agora mais uma parte para assinar, mas e aí? Você pode ainda colocar dentro de uma assinatura um carimbo de tempo. Isso aqui é uma coisa bem legal. Você quer assinar digitalmente e comprovar que aquilo foi assinado em um determinado momento lá da sua vida. O que a gente faz constar dentro da assinatura digital? A hora em que eu assinei. Mas eu assino aonde? Eu assino num computador. Que hora eu vou colocar? Ah, eu vou colocar a hora do computador. E se alguém ir lá e trocar a hora do computador, amigo? O que vai acontecer? Ele vai falar que assinou a hora que ele quiser. A não ser que ele use o padrão de assinatura DRT, que seja obrigatório constar o quê? O carimbo de tempo dessa assinatura, certo? E quem fornece, olha só, cara, é um cara que vende a hora legal brasileira. O Observatório Nacional, está escrito lá na Constituição, que é os caras que têm um relógio atômico, um relógio de Césio, que diz qual é a hora certa no Brasil. Esses caras têm um relógio, apesar de ser a hora legal brasileira, né? Você imagina que esse relógio esteja onde? A resposta que eu mais escuto é, meu, Brasília. Não, ele está no Rio de Janeiro. E existe uma cópia dele, em redundância, que está onde? Aí sim, não, está em São Paulo. Não está no Rio, cara. Não está em Brasília. Então, assim, tem dois relógios desse. Um em São Paulo e um no Rio. Esses são os únicos caras autorizados a fornecer a hora legal brasileira. Eles podem vender a hora legal brasileira? Não. Mas eles falaram que existe um órgão chamado ACT, que é uma autoridade de carimbo de tempo, que pode vender a hora legal brasileira. Basta que você se credencie junto ao Observatório Nacional, compre uma parafernália de kits para instalar nesses servidores, e aí o que acontece? Você sincroniza o seu servidor com os servidores de Césio lá do Observatório Nacional. E aí sim você passa a ter a hora legal brasileira na sua ACT e, portanto, pode vender para quem quiser assinar digitalmente. Falar assim, olha, você quer comprar, te vendo aí por X centavos, você me solicita uma assinatura, um carimbo de tempo, e passando o hash do seu documento. O hash do documento quer dizer, não importa o tamanho do documento, você me manda o hash dele, eu dou um carimbaço, né? Tá aqui, ó. Esse hash foi assinado tal dia e tal hora. E entrego para você. O que você vai fazer com ele? Problema seu. Tem gente que simplesmente guarda o carimbo e tem gente que acrescenta na assinatura digital para comprovar a temporalidade. Tudo bem? Quanto custa um certificado digital? Esse é
É o grande problema. Por que todo mundo aqui não tem um certificado digital? Né? Se isso aí é uma coisa que resolveria os problemas de eu não ter mais que ir no cartório, que garantiria que eu sou eu mesmo. Olha só, quando a gente fala de um certificado digital, esses são dados de 2016, mas não mudou muito o preço dessas coisas, não, porque está difícil aumentar o preço de tudo, né? Certificado digital não é diferente. Nós estamos falando de um certificado que vale por um ano, emitido para o seu computador na faixa de R$ 160. Quando a gente fala de um eCPF, que é aquele A3, o A3 é aquele válido por um ano com cartão mais uma leitora. Ele custa R$ 340 aí. Se a gente falar, é por ano, né? Significa que quando passar um ano você tem que renovar? Tem. E a renovação é mais barata, né? Não. Tem que pagar de novo. Tem que levar os documentos de novo. Precisa saber se você é você mesmo. Entenderam? Você fala, pô, Marcelo, mas é meio caro isso, né? Ó, esse CPF A3 válido por 3 anos no token, né? No USB. Você quer ter um negocinho pequenininho para carregar, tal, mais fácil. É 460 pau, bicho. Ah, eu quero que você venha emitir aqui na minha empresa. Tem mais o dinheiro que desloca o táxi do cara, mais o técnico. Não é assim não, cara. Dá pra ficar caro essa brincadeira. Quer dizer, mas por que os caras vão cobrar tudo isso, gente? Infelizmente, quando o Brasil achou legal e falou, meu, vamos entrar nessa moda de certificado digital e vamos gerar isso aí também. Ó, o pessoal da Europa tá usando, eles funcionam igual a gente, usa cartório e tal. Portugal, Espanha, né, Reino Unido, vamos fazer isso também. Quem é que ia implementar essa tecnologia aqui? Ah, vamos pedir pro governo. Não rolou. E aí ficaram cozinhando esse negócio. A medida provisória foi assinada em 2001. Eu vou citar isso para vocês. A medida provisória é aquilo que disse assim, olha, esse certificado digital vai rolar assim, nós vamos usar aqui no Brasil e é lei. O que aconteceu? Os caras falaram, governo, desenvolva. O governo falou, não tem tecnologia para isso. Então o que a gente faz? Mete a iniciativa privada para ser uma C. Pô, legal. Então eu chamo a iniciativa privada. Iniciativa privada visa o quê? Lucro. Eles querem ganhar. Aí você fala, mas tem alguém que compra isso? Perdão. Até abril de 2016, 13 milhões de certificados digitais emitidos em todo o território nacional. Por quê? Os caras chegaram e falaram assim, ó, amigão, se você quiser declarar imposto de renda, tem que ser através de certificado digital e CNPJ. Pessoa física que declarar imposto de renda com eCPF, ele recebe não no primeiro lote, porque o primeiro lote é para idosos, né? Pessoas com deficiências. No segundo lote já recebe restituição se declarar com certificado digital. Não importa quanto enrolado está a sua declaração lá, cara. Eles dão prioridade para quem faz isso. Olha, a média de 254 mil certificados emitidos por mês. Esse número já está bem maior agora. A gente está quase batendo a casa dos 20 milhões aí de certificados. Assinar digitalmente é seguro? Esse é o problema. Quando um cara que vende certificado digital vai falar, é seguro sim. É seguro pra caramba, isso aí. Gente, nós estamos aqui numa semana de segurança, onde a gente está mostrando que tudo é possível. E eu mostrei para vocês, como usuário, o que o cara faz quando assinou. Será que realmente aquela assinatura aconteceu? Você vai ter que confiar no software que gerou. Só que lembre-se, todo o artefato de assinatura gera o quê? Um produto. Esse produto é o arquivinho assinado. Se for o CADES, ele gera um segundo arquivo. Se for o PADES, ele gera um PDF assinado. Se for um CHADES, ele gera um XML assinado. O que a gente tem que fazer? Validar esse cara. Se a gente não valida, como é que você vai garantir que aquele troço está seguro ou não? Que foi realmente assinado pelas pessoas que dizem que assinou? O problema é que ninguém valida nada, né? O pessoal fala, confio lá na empresa que me presta o serviço e nunca vai ver se aquilo realmente foi assinado. Então o problema são as pessoas que estão manipulando essas informações aí. Mas olha o problema. Uma assinatura digital é considerada a prova inegável de que uma mensagem veio do emissor. Se eu tenho um troço assinado digitalmente, o juiz vai falar assim, amigão, baseado no que diz a lei, cara, tá aqui, ó, foi assinado digitalmente. Ele dá garantia de autenticidade.
o receptor, né, pode confirmar que a assinatura foi feita pelo emissor. E como é que ele confirma? Com a chave pública do cara. Integridade. A alteração do pacote assinado faz com que a assinatura não corresponda mais ao documento original assinado. Pô, isso é legal. Se eu pegar o documento original, pegar o pacote assinado, abrir um pacote assinado e falar, pô, quem assinou foi o Marcelo. Eu consigo mandar validar aquele documento original com aquele pacote assinado e falar assim, opa, alguém modificou um texto aqui. Estava falando que ia me pagar 10 mil reais no conserto do carro e o documento está mostrando que é 100 mil reais. Quebrou essa integridade. Essa é uma das possibilidades que o par de chave vai dar para a gente. Irretratabilidade ou não repúdio. Esse aqui é o pior, né? O emissor não pode negar a autenticidade da mensagem. Ah, pô, mas como assim, cara? Quem é que disse isso? Quem é que aprovou esses absurdos todos, né? Tá lá, gente, pode consultar. Medida provisória 2200-2, publicada em 24 de 8 de 2001, pelo até então presidente Fernando Henrique Cardoso. Vejam a data. 24 de 8 de 2001. Ah, Marcelo, mas é uma MP, uma medida provisória. Por que eu estou chamando a atenção por essa data? Dá uma olhada nisso. Olha o que essa medida provisória diz. Os documentos eletrônicos assinados digitalmente com o uso de certificados emitidos no âmbito da ICP Brasil têm a mesma validade jurídica que os documentos em papel com assinaturas manuscritas. Quer dizer, já deixou bem claro que assim, se tá no papel, mano, é papel. Vai lá resolver no cartório. Tá no mundo digital, é válido se for assinado digitalmente. O que aconteceu no dia 11 de 9 de 2001? Foi feito aqui uma EMC, né? A EMC 32, ela diz o seguinte: o presidente da Câmara dos Deputados, Aécio Neves, e o presidente interino do Senado Federal, que é o Edson Lobão, ele disse o seguinte, olha, no seu artigo 2, as medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação dessa emenda continuem em vigor até que a medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva no Congresso Nacional. Traduzindo isso aqui para português. Cara, o que tinha de MP não pode ser cancelada. Ela tem que ser votada agora em projeto de lei. Isso aqui, gente, é uma emenda constitucional. O cara bateu isso aqui porque o governo nessa época estava gerando uma medida provisória atrás da outra. Ele queria legislar, né? Ele queria falar assim, vocês não estão resolvendo nada, então eu mesmo vou fazer minhas medidas provisórias aqui e mudar a Constituição inteira. Opa, peraí. Aí o pessoal lá da Câmara falou assim, não. Acabou. Então assim, o que o presidente fez, tá feito. Nós não vamos mexer. Agora, a medida provisória daqui para frente, ele pode criar, mas vale 60 dias e depois já era. Ele pode até renovar mais uma vez, mas depois acabou. Tem que virar lei. Tranca a pauta e vota. Agora, o que ficou para trás, amigão, vamos considerar que é lei, eles chamam de lei ordinária. Não é isso, professor? Lei ordinária, né? Quer dizer, é aquela lei que o pessoal fica em cima do muro. Não pode cancelar, tem que esperar votar, mas aí tem que ver a fila do Congresso. Né? Olha só, isso foi em 2001. Como é que está hoje, né? Tem aqui um projeto de lei 7316/2002, aguardando o parecer do relator da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Esse projeto está numa gaveta de alguém aqui. A última vez que alguém citou alguma coisa sobre ele foi em 8/7/2011, pedindo vistas, né? Tipo assim, depois eu olho, né? Vistas é mais ou menos isso aí, né? E, gente, tá lá a lei. Tá dizendo que vale, mas muito pelo contrário, precisa ser estudada. Mas até lá, é legal assinar digitalmente? É, por causa dessa medida provisória. E, a explosão da assinatura digital no Brasil só vem acontecer em 2014, cara, por causa dessa carta circular do Banco Central. O Banco Central falou assim, olha, quem quiser mandar dinheiro para o exterior, quer fazer contrato de câmbio, se assinar digitalmente, a gente vai aceitar baseado na medida provisória. Porque assim, ninguém fala nem que sim, nem que não. Eu quero economizar papel, eu quero economizar dinheiro com cartório. Porque olha, quando a gente assina digitalmente, você vai lá, assinou com o seu certificado, o cara assinou com o certificado dele, nós fechamos um acordo e tem validade jurídica perante as leis que eu citei agora. Quando a gente assina no papel,
esse papel tem que ir até o cartório, reconhecer firma. Se você já comprou o certificado, você fala, pô, eu paguei 300 pila lá no certificado, mas você tem 500 documentos para assinar por dia. Você é instituição financeira, você é banco. Quanto você vai economizar, cara? Pra vocês terem uma ideia, um contrato hoje em cartório custa em torno de R$ 54 por documento para você reconhecer todas as firmas de pessoas, né? Geralmente a empresa tem duas pessoas que assinam, mais as testemunhas, né? Então você tem a parte, a contraparte. No caso de contrato de câmbio, tem sempre a assinatura de uma corretora, que é uma terceira parte. Quer dizer, você gasta numa média disso, de 54, 58 reais para fazer uma assinatura, um documento. O cara compra um certificado, bicho, paga 300 uma vez só, vai ficar com ele lá 3 anos, depois ele vai lá e gasta de novo. Se você fizer a conta e assina muito, vale a pena. Para você fazer assinatura digital, você pode usar um sistema como esses inúmeros que tem no mercado. Eu mostrei um aí da empresa que eu trabalho. Mas, cara, vocês são de TI, né? Vocês mesmos podem criar lá. Pô, Marcelo, eu vou ter que ler todos aqueles documentos lá? Teoricamente, sim. Você teria que ler o documento lá da ADRB, que vai puxar lá do CADES, que vai puxar do CMS, do PKCS7, que vai puxar do ASN1. Ou você pode usar bibliotecas prontas aí que existem no mercado, né? Aqui eu vou citar. Você pode usar algo lá do C Sharp, do Python, do Java, né? A Microsoft, ela tem o framework .NET. O pessoal aqui trabalha com desenvolvimento de C Sharp ou VBNet vai usar lá o framework .NET 4.6, né? A última versão do framework. Esse cara já tem funcionalidades para você utilizar a assinatura digital. Existe uma biblioteca muito legal que eu gosto bastante, que é a Eldus Security Black Box. O problema é o preço, né? Para você licenciar, nós estamos falando de $3.500, a primeira licença. Aí você tem que morrer com essa grana aí para poder utilizar a biblioteca deles. Mas ela funciona em várias linguagens, aí dá para você fazer em Java, dá para você fazer para macOS, assinatura para Windows. Porque a manipulação é diferente? A assinatura acontece aonde, gente? Aonde está a chave privada. E aonde está a chave privada? Está na sua máquina. Peraí. Não, mas eu quero fazer um negócio na nuvem lá que assine digitalmente. Você vai ter que baixar alguma coisa local, a assinatura acontece local e depois ela sobe para o servidor. E o local pode ser um Linux, o local pode ser um mobile. Mas é Android. Mas é Windows Phone. Bem-vindo ao meu mundo. Né? Tenebroso, cara. Você tem que ter plugins para todo esse tipo de tecnologia. Então eu faço um plugin lá que assina. Aí vem lá o Chrome e fala, olha, a partir de agora não pode usar Applet Java para fazer mais droga nenhuma aqui no browser. De volta para a Anchieta. Né? É complicado. Mas olha, para vocês aí que são de TI, quem tiver curiosidade um pouquinho, isso aqui é uma rotina de assinatura digital, cara. Basicamente, o que eu faço aqui? Eu tenho aqui uma funcionalidade para obter um certificado. A canetinha já está morrendo aqui. Mas eu tenho um cara aqui que pega o serial do meu certificado, faz a criptografia dessa... A criptografia não, o hash desse documento, né? Eu ensinando vocês e falando besteira, né? Pega o hash desse documento aqui e manipula a chave privada desse cara. E aí vem um negócio muito legal, né? Quando a gente fala de segurança, fala assim, Marcelo, mas peraí, vamos pensar um pouquinho em segurança. Quando você fez isso aqui, olha, você está pegando a chave privada do certificado. No código eu estou pegando a chave privada do certificado. Qual o problema? Então ele vai parar na memória? Vai. E se alguém tirasse uma foto dessa memória? A gente vai falar sobre isso essa semana nas palestras. Se fizesse um dump lá de memória, daria para o cara manipular a chave privada? Se fosse um vendedor, eu ia falar, não, veja bem, não sei o quê. Cara, nós somos de segurança. E sim, dá para fazer, cara. Dá para fazer. Esse é um grande problema. Então, assim, estamos seguros? Estamos, não, tudo bem, dá para levar assim. Tá tranquilo. Mas isso aqui é um código simplesinho, onde o resultado assinado vai gerar um arquivo aqui, assinado.p7s. Negócio super tranquilo de fazer.
Até depois, se vocês quiserem, quem tirou foto aí, isso vai estar gravado, né, professor? Mas se precisarem, eu consigo uma cópia do código aí para vocês olharem. Basta compilar isso aqui em .NET Framework 4.6. E ó, não muda muita coisa não, ó. Tem bibliotecas aqui, isso aqui é um código em Python, super fácil de fazer, cara. Aqui eu usei até a Shellcat aqui, uma biblioteca do Python, que você tem um trial aqui, né? Você pode usar por 30 dias ela gratuita para você ver como é que o troço funciona. Cara, super simples de implementar uma rotina de assinatura digital. Você fala, pô, Marcelo, mas por que você está mostrando isso? Se você faz um sistema onde o cara, para se logar, precisa apresentar o certificado digital dele, não estou dizendo que é seguro, porque eu seria leviano. Mas eu estou dizendo que perante a lei é. Um cara que falou assim, não fui eu que loguei nesse troço, não. Miguel, no meu sistema você só loga com certificado digital. Você emitiu um certificado digital, vendeu a alma, velho. Vai ter que falar que foi você. Entenderam a diferença? Olha a abordagem, cara. Mas olha, o código é fácil. Isso aqui é em Java. Java gosta de declarar sempre meu 1500 import, né? Mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando o Java para fazer a assinatura digital, e esse aqui é um exemplo utilizando uma biblioteca chamada Bouncy Castle. É bem legal de usar, eu gosto bastante dela. Não precisa fazer só em Java, dá para fazer em .NET também. Tá? É bem tranquilo de fazer esse código. É meio nebuloso, parece que as pessoas... É assim, não vou dizer que existe isso, porque não dá para fazer, né? Não dá para apagar código no Google, né? Alguém publicar um negócio e alguém ir lá e sumir com aquilo que foi publicado. Imagina, não dá. Mas parece que desaparece os códigos que se publicam de assinatura digital. Parece que tem gente que não quer que isso seja divulgado. E olha, gente, some mesmo, viu? Porque esses caras são caros, esses componentes são caros. A dica que eu dou para vocês aí. Software free para fazer a validação de assinatura digital. Com esse nome meio estranho aqui, mas é o Sholido Sign. Sholido Sign faz assinatura digital gratuita. Você apresenta seu certificado, apresenta o documento, ele vai lá e assina. É um software argentino, bem legal. Quer validar a assinatura? Usa o site do ITI. Lembra que eu falei para vocês? Pô, eu assinei digitalmente, mas como é que eu garanto? Baixa o arquivo PKCS e manda para esses caras, olha, https verificador.iti.gov.br. Esses caras aí validam se o pacote está assinado de forma correta, né? Se está assinado de acordo com as normativas lá do DOC, CP15, de tudo aquele documento que se a gente empilhar dá 2 Marcelo aqui. Isso aqui é um software free, né? Ele trabalha, é um trial, o P7S Viewer, que também consegue mostrar aí o que tem dentro de um pacote assinado. Mas aqui no Brasil, eu recomendo usar o site do ITI, porque os caras são o pai da criança, né? Então, use ele lá. Mas, ó, gente, o que eu quero que vocês entendam? Querem trabalhar e manipular certificados digitais? Aprendam aquela estrutura que eu falei. O cara que aprender a SN1 manja tudo. Porque o restante é ele vir lendo. E por que não criar um componente aí e vender para os caras? Dá para se fazer. Mas olha, conhecer essas tecnologias é o primeiro despertar que eu deixo para vocês hoje com um pensamento fora da caixa. Ninguém invade sistema e ninguém protege sistema se não sabe como esses sistemas funcionam. Você fala, pô, Marcelo, mas você deu toda essa volta para me falar isso? Cara, você quer trabalhar com segurança para proteger o quê? O Windows. Mas como é que funciona a arquitetura do Windows? Eu quero proteger Linux. O Windows é porcaria, eu quero o Linux. Você sabe como é que funciona? Você sabe como ele foi desenvolvido? Quem não sabe como as coisas funcionam, não tem capacidade de protegê-los, porque sempre vai ter um cara que vai estudar como esse troço funciona e vai achar uma brecha. Tá aí o Wi-Fi que existe há quanto tempo e todo mundo fala, olha, pode usar o Wi-Fi que é tranquilo. Depois falaram, não usa o app que é perigoso. Agora pode usar o WPA2. Puta, agora falaram que não é. Entenderam? Lembre-se disso. Conhecer tecnologia nunca é demais. Senhores, se houver alguma dúvida, fique à vontade, pode me perguntar, pode me mandar e-mail.